Alguns investidores sentem forte afinidade por ativos ESG, outros não. E então, o que acontece? Vamos ver como é que é o retorno das estratégias de investimento de cada um e qual que é a estratégia ótima para cada um deles. Bom, primeiro, a afinidade ESG está aumentando entre investidores. Isso tem vários motivos. Preservação ambiental, ok. Nas últimas décadas tivemos forte e rápida urbanização. Portanto, muita gente tem saudades da natureza, do campo e da infância e quer preservar, é claro. Pobreza. Pobreza não é normal. Não precisa existir. Há uma questão social importante a resolver. Educação social, ambiental, recebemos desde pequenininhos. Notícias vêm o tempo todo. E sim, o mundo está aquecendo muito lentamente, mas está aquecendo de forma bastante firme. Isso pode ser um problemão. E tem toda a massa de propaganda de todo lado. São especialistas, entusiastas, políticos, artistas, zongueiros, jornalistas, influenciadores, etc, etc, etc. Todo mundo bombardeando com propaganda em favor de uma visão, valores ESG. Para as novas gerações, o ESG faz parte da normalidade. O mundo sempre teve, e sempre foi assim. Para o pessoal mais antigo, surge uma questão existencial. Afinal de contas, a vida era só ganhar e gastar dinheiro? Não. Então tem mais. Então talvez seja isto. Neste contexto, é natural a afinidade com valores ESG. E daí é o seguinte, temos um investidor. O investidor investe preferencialmente nesse tipo de ativo. Alguns sim, outros não. Seria esta afinidade um viés comportamental? Porque ele pode ser descrito, em alguns textos é descrito como viés comportamental. Estudamos o viés afinidade em finanças comportamentais. E sabemos bem e o quanto pode custar para o investidor o viés afinidade. Ou seria a afinidade ESG uma missão de vida, mesmo que tenha algum custo, mesmo que tenha um custo até relevante. Vamos estudar, então, dois casos de ações. São ações ou poderiam ser outros ativos, como fundos, debêntures, não muda muito. Não se preocupe, são casos conceituais. Isso nos permite manter o número de detalhes no mínimo. Não tem muito contexto, é só conceito. É mais simples. Uma dessas ações é capaz de atrair investidores que desejam investir em ativos com atributos ESG, a outra não. Este caso em tela é o caso de uma que sim tem atributos ESG que geram afinidade nos investidores. Antes de mais nada, vamos repassar o cálculo dos retornos das ações, porque nós vamos usar essa métrica. E a equação é aquela que está no retângulo azul. Estamos calculando o retorno do investimento em um período. O período pode ser um ano, um mês, um dia, um minuto, se quiser. Nada mais do que o preço ao final do período, menos o preço inicial, mais algum fluxo de caixa que possa ter sido pago no período. No caso de ações, são dividendos. E tudo isso dividido pelo preço inicial que foi investido. Simplificando, comprou por um preço, vendeu por outro, portanto teve um ganho percentual. Se houve algum pagamento no meio de dividendos ou algo assim, soma. Sim, esse retorno pode ser negativo. E agora vamos ao primeiro cenário. Imagine períodos anuais, mas funciona com qualquer outro tipo de período também. Períodos anuais. Inicialmente, no tempo zero, T0, temos um estado natural. O preço estava constante em 100 e havia um fluxo de caixa de 10. Portanto, o retorno era de 10%, 10 sobre 100. Bem razoável e acompanhando o custo de capital da ação. Nada a fazer. Mas esta ação tem relevantes atributos ESG. E muitos investidores sentem afinidade por essa ação. Essa turma foi às compras e com isso empurrou o preço da ação para cima. Como o preço subiu, houve um retorno adicional de 5%. Subiu porque foi gerada uma demanda externa que não é explicada pelo retorno da ação, mas ela gerou um retorno. Ao todo, em T igual a 1, o retorno foi de 15%, os 10 que já tinha, mais os 5 gerados pelo aumento do preço das ações. Se subiu, subirá. Aí tem uma série de investidores mais simples que pensam assim, se subiu, subirá e compram mais. Com a pressão de compras, em T igual a 2, o preço da ação subiu mais ainda e o retorno se tornou, nesse cálculo, 19% nesse período. A mesma coisa em T igual a 3.
em que as ações com atributos ESG tiveram um aumento de 17,4%. Perceba que a capacidade de geração de caixa da ação não mudou. Ela continua gerando só 10. Que os retornos foram excepcionais exclusivamente devido à pressão de compra de investidores com afinidade ESG e dos seus seguidores. Muitos deles só estão aproveitando a tendência. Uhul! Chegamos em T igual a 4. Acabou a pressão. Os investidores com afinidade ESG não estão dispostos a colocar mais o seu dinheiro nessa ação. Geralmente porque o capital já está todo alocado e não há mais o que fazer. Com isso, o preço da ação para de subir. E o retorno dela cai. Por quê? Porque o fluxo de caixa que a empresa consegue gerar é o mesmo de antes, mas o preço agora está mais alto. 10 sobre 125, que está o preço, são 8%. E assim fica em T igual a 5, igual a 6, igual a 7, mais do mesmo, para todo sempre. E é por isso que é chamado de viés de afinidade. A pessoa tem afinidade, compra, faz o preço subir, mas isso gera uma queda no retorno. É viés porque o cidadão compra uma ação cara e porque sente afinidade por ela e recebe um retorno inferior em troca. Ok, mas também tem a missão de vida. É pôr o dinheiro onde o coração está. Afinal de contas, sabemos que dinheiro não é tudo. Vamos agora ao segundo caso. Esta ação não tem atributos ESG que a diferenciem de qualquer forma. Pode ser até geradora de externalidades ambientais ou sociais negativas. Às vezes, algumas são firmemente negativas. O que acontece? Neste caso, o cenário inicial, em T igual a 0, é o mesmo que o anterior. Vale 100, gera 10 de caixa, está ótimo. Já em T igual a 1, a afinidade ESG dos outros investidores fez com que eles evitassem comprar esta ação, ou pelo menos reduzam o peso dela nas suas carteiras. Com menos demanda, o preço das ações cai. Nesse caso, caiu para 95%, o retorno foi para só 5% naquele período. Aí entrou a turma do se caiu, cairá, e o preço cai mais ainda. Para 8,5, o retorno vai para 0, em T igual a 2, em T igual a 3. Mas chega uma hora em que as dificuldades passam e o preço estabiliza. Com um fluxo de caixa inalterado em 10, que a empresa não mudou nada, mudou a visão do investidor, e um preço de 7,5, o retorno para os acionistas que ficaram passou a ser de 13,3, bem mais que os 10 originais. Delícia, para sempre. O preço não se move. E quem paga por isso? Os investidores que têm afinidade ESG receberam um retorno menor. O que não tem, agora recebe um retorno maior. Então, há uma transferência de dinheiro de quem tem afinidade ESG para quem não tem. Como é que é feito isso? Devido à pressão de venda que tem sobre algumas ações e não sobre outras, e devido ao fato desses investidores aceitarem, tolerarem um retorno mais baixo para investir nas ações que eles preferem, pelas quais têm afinidade. Puxa, mas o investidor da ação 2 perdeu por algum período. Ok, mas temos uma variante desse segundo caso, em que investidores que não têm afinidade ESG apenas surfam a onda. Enquanto houver uma pressão em favor da ação com atributos ESG, essas pessoas mantêm seu dinheiro nela. No nosso exemplo, em T igual a 1, 2 e 3, eles ganham junto, 15, 19, 17,4. Quando a ação com atributos ESG para de subir, que o processo se esgotou, eles trocam de posição para outra que não tem atributos ESG. Então, em T4, conseguem 13,3% e conseguem isso para sempre. Perceba que o tempo todo esse investidor está conseguindo um retorno superior aos 10% de custo capital que ele achava razoável antes. É uma estratégia dinâmica que exige monitorar constantemente o mercado e trocar de posição quando for a hora certa. Ok, normal, sempre fazemos isso. E fica uma pergunta no ar. Com a implantação de medidas ESG pelas empresas, o fluxo de caixa continua inalterado? Continua naqueles 10 do exemplo? Bom, se permanecer inalterado, tiver pouca alteração, nada mudou. Quem só quer retorno, estratégia dinâmica.
Ah, puxa, e o mundo, as pessoas e o planeta? Não, isso é problema do regulador, isso é problema do governo criar regras iguais para todo mundo fazer um trabalho bom também para o restante das pessoas. E quem tem afinidade ESG? Não, essa pessoa aceita um retorno menor e está disposta a pagar o preço ou marcar a própria contribuição para pessoas e planeta. Ok. Pode acontecer do fluxo de caixa se tornar mais baixo. São despesas, são custos ESG, são investimentos ESG que pioram a performance financeira da empresa. Se isso acontece, o modelo anterior, que fica tudo igual, não vale totalmente, piora, fica mais caro ainda para quem tem afinidade, sair na frente por iniciativa própria. Em outros casos, o fluxo de caixa se torna mais alto, ou seja, as ações ESG melhoram a performance financeira da empresa. Isso pode acontecer? Pode. Vou colocar dois motivos dos mais importantes. Um, equipe. O pessoal mais novo, o pessoal mais talentoso, estudou nos melhores lugares e tem a melhor gestão e tem provavelmente uma forte afinidade ESG. Ele trabalhará em empresas que tenham também essa afinidade. Então, se a empresa consegue atrair talentos melhores, mais bem preparados, que gerarão mais performance, ela terá mais performance indiretamente. O outro é o risco. Mudanças acontecerão e algumas empresas correram na frente, já fizeram sua lição de casa e outros vão sair arrastados, fazendo com o que dá. Se o risco de não tomar medidas ESG no tempo certo for alto, isso impacta a geração de caixa futura da empresa, isso impacta o preço da ação diretamente. Fica a dúvida. O quanto que investidores hoje precificam na prática coisas que poderão ou não acontecer num prazo relativamente longo? Talvez os talentos, talvez o risco. Quanto que isso entra no preço hoje? E essa é uma dúvida que eu vou deixar sem responder.